Alô, amigos e amigas do esporte. A partir de agora, mais um Esporte de Peso aqui na TV Ops, Canal 10. O esporte de peso sempre foi mais do que falar de futebol. Aqui a gente fala de gente, de história, de sentimento e de identidade. Hoje o programa é especial, porque vamos conversar com um filho da terra, um jogador que nasceu em Arapiraca, que sonhou como tantos outros meninos daqui, que vestiu a camisa do Asa, que saiu, rodou campeonatos importantes pelo Brasil e construiu uma trajetória marcada por talento, luta e experiência. Nosso convidado de hoje é Kiko Alagoano, um jogador de boa técnica, que atuou como meia-esquerda, um terceiro atacante e lateral esquerdo, que viveu o futebol dentro e fora de casa e que hoje transforma sua história em legado, através do projeto K10, formando crianças e cidadãos. Aqui a gente não vem só contar números, a gente vem ouvir verdades. A partir de agora, o Valdenrique Alves de Oliveira. É isso mesmo. Se falar na rua quem é o Valdenrique, certamente ninguém conhece. Mas é o Kiko Alagoano. Kiko Alagoano jogou no Asa, jogou no Cruzeiro também de Arapiraca e teve uma vasta experiência jogando por aí afora, em equipes do estado de Alagoas e até mesmo fora dele. E nós estamos aqui na TV Ops, a pioneira do agreste alagoano, falando para mais de 30 cidades no estado de Alagoas e para os vizinhos estados de Sergipe, Pernambuco e também lá na Bahia. Kiko Alagoano, muito boa tarde, é um prazer enorme poder contar a sua história aqui no Esporte de Peso. Boa tarde, Osnildo. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer imenso. Primeiro, estar em seu programa e segundo, estar com a sua pessoa, né? Sabe que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, um cara que me viu de pequeno, né? Me acompanhou enquanto jogava e até antes dele também. E, claro, infelizmente nós não tivemos a oportunidade, né, de brincar um pouco no ex-combatente. É verdade. Né? Mas fico feliz em estar aqui mais uma vez. Mas eu joguei muito com o vigoroso zagueiro Roberto Carlos. Que não batia em ninguém, né? Não, batia não. Batia até nele mesmo, né? Roberto Carlos, um zagueiro pela direita, às vezes jogava de lateral também, para identificá-lo melhor. É o Roberto Daceal. Daceal, né? isso. Roberto Daceal. O famoso bigode, né? É, o famoso bigode. Era um zagueiro abusado, desses que nenhum atacante gostava de enfrentá-lo. Né? Kiko, nos fale da tua vida. Quem foi o menino Kiko? Menino Kiko, um menino sonhador, né, que sempre pensou, quando criança, em querer almejar algo maior, né, sonhos grandes que para se tornar um jogador profissional, né, graças a Deus fui feliz nisso. O Papai do Céu me abençoou muito nisso aí, né, passei em grandes clubes, como um clube de maior expressão, expressão mediana e de pequena expressão também. Então, esse menino sonhador que conseguiu se tornar profissional. Quando é que você percebeu que o futebol podia ser seu caminho? Eu comecei, meu pai sempre me levando para os campos, né? E aí eu sempre morando na Bela Vista, no bairro Brasília ali, e antes a gente ficava até meia-noite, 1h, 2h da manhã, jogando na rua. Nas né? ruas Nas mesmo, ruas, isso. Literalmente. Era de chutar chão, a cabeça do dedo tá arrebentada, né? E mesmo assim tá jogando nos campinhos de barro. E aí tendo peneiras, jogando no clube professor também, certo? E aí
Tinha Câmara Júnior. Tinha Câmara Júnior também, próximo, né? Também, né? E aí naquele tempo era o Toré ainda que tomava de conta do pessoal, né? E aí tinha o Zé Bocão, tinha o Olavo, tinha essa turminha todinha que ainda trabalhava, o seu Ivanildo mesmo, que trabalhava com a molecada, certo? Mas aí depois foi pro Clube Fazenda, onde justamente hoje já acabou já, né? Tinha um campinho de barro também, e a gente pegava a nossa bicicletinha e ia ali buscar nosso sonho, né? Desenvolvendo cada vez mais para tentar, pelo menos, quando chegasse a mostrar, sair uma peneira, onde justamente aconteceu a peneira do Flamengo, eu passei, e aí depois ninguém viajou para nenhum lugar, depois teve a peneira do Vitória, passei, viajei, passei um tempinho, depois retornei, e disso aí acabou que meu primo, Naldinho, né, acabou indo para Itabaiana, né, tava no Itabaiana e Naldinho foi pro Bahia. Lá do bairro também, Naldinho lá do bairro do também. Saudoso Lebre, Isso, né? isso, que Deus a bota num bom lugar. Que jogava, o Naldinho jogou muita bola no jogou, futsal, né? Jogou, mas só que todo mundo falava que o Leber era muito mais do que ele, né? É Era muito mais à frente, era aquele famoso meio campo clássico, né? Que hoje em dia é muito difícil de você encontrar. Imagina, né? E aí, todo mundo fala que o Naldinho jogou bola demais. Jogou. Mas só que o Leber, isso, né? No futsal. O Naldinho ainda tentou ir pro campo, mas a praia dele mesmo sempre foi futsal, né? Então, assim, depois teve a oportunidade de ir para o CRB, né? Fiquei no CRB com o Guilherme lá, passei 4 anos, onde justamente o Naldinho acabou indo para Itabaiana, do Itabaiana foi pro Minas Tênis e foi pro Bahia. Quando chegou no Bahia, foi onde ele quis me levar para o Bahia, né? Então, vem aqui, vem fazer umas peneiras aqui e tal, e eu fui. E nesse meio tempo, acabei passando 4 anos lá, no Bahia. Isso. E daí depois retornei para Sergipe, fiquei no Itabaiana, que foi com aquele processo com Freitas, base profissional, intercalando. Você ficou 4 anos na base 4 anos do Bahia. Na base do Bahia. Passei 4 na do CRB, depois mais 4 na base do Bahia. Então você saiu muito cedo, né? Saí com 11 anos, faltando acho que 11 anos e meio praticamente. Com 11 anos, 12 anos já saí de casa. Já, então comecei muito cedo mesmo. Eu acho que eu fui um dos primeiros meninos aqui a sair de Arapiraca para jogar. Então, tinha o David, filho do Alfrânio, foi o primeiro que saiu, depois o David retornou, pronto, e daí depois eu dei sequência. E o que é que significa para você, Kiko, ter vestido a camisa do Asa e do Cruzeiro? 2 equipes da sua cidade. Me sinto lisonjeado, né? Sinto um cara realizado, certo? Infelizmente, não foi da maneira que a gente esperava, mas a gente sabe que futebol tem dessas coisas, acontece também, né? Poderia ter ficado mais tempo no Asa, poderia ter ficado mais tempo no Cruzeiro, só que as oportunidades muitas vezes batem na nossa porta também e aparece que a gente não tem como saber se vai esperar, se dá ou se não dá, como se diz o ditado antigo, né? Cavalo selado ele não passa na sua porta 2 vezes. Né? Cruzeiro eu tive a situação do acesso, com o Cruzeiro subi, no Asa era um pouco mais de tempo, onde a gente não tinha um pouco da experiência, né? A família para estar um pouco mais do lado para dizer, não, fica aqui que vai dar certo, tal, aquele negócio. O pessoal não via o Asa como daquela forma antigamente, né? Só via o Asa que dizia, o Asa... Sob desconfiança. Aquela desconfiança. Não fica que você vai acabar sua carreira no Asa, né? Só que sabendo que o Asa tem um peso muito grande. Não é só no estado de Alagoas, né? É a nível nacional e a mundial, né? Então, assim, foi naquele tempo que Didira subiu, o Cal subiu, entre outros meninos mais. Mas eu não tenho coisas passadas, acontece, faz parte, né? Segui minha vida, mas eu espero que todas as pessoas que venham vestir a camisa do Asa, que vista com muito amor, com honra, né? Com carinho, né? E não pense só em igual muitos jogadores que pensam que, claro, é bom, o lado financeiro é bom sim, o dinheiro ajuda, que vai te dar um conforto melhor. Mas aqui você sabe que aqui você tem torcida que é apaixonada, né? É um estádio que todo momento tá cheio aí, se o time estiver bem, vai estar cheio também. Então, assim, no tempo que eu joguei aqui no Asa, eu me senti muito feliz, entendeu? Muito feliz, eu fiquei até emocionado porque era na minha cidade. Estava do lado da minha família, esposa, filhos, pais, e tentando mostrar aquilo que eu consegui fazer lá fora, trazer um pouco para dentro de casa, né? Então, assim,
Foi pouco tempo, mas muito feliz. Boa técnica, eu posso afirmar. Eu vi o Kiko jogando e sei que você tinha uma capacidade técnica destacada. Um jogador que trabalhava com a perna canhota como poucos, né? Você tanto jogou de lateral esquerdo, como jogou com a 10, como também jogou com a 11, fazendo um terceiro atacante ali pelo lado esquerdo, tudo mais. Um jogador que sempre demonstrou muita qualidade. O que de fato faltou para você ser um notável na galeria dos jogadores do Asa? Eu nunca tive dificuldade para jogar naquele lado esquerdo, né? Eu tanto poderia jogar como de ala, como de lateral. Ala a gente fala sempre um pouco mais avançado, né? Como de meia ou até mesmo um ponteiro, vamos dizer, naquele tempo, né? Um terceiro atacante, né? Que não muda, só muda as palavras, né? Só muda as palavras. Então, assim, eu acho que é oportunidade, Josenildo. Oportunidade. Eu vou dizer oportunidade no sentido de olhar um pouquinho com bons olhos. Olhar um pouquinho com bons olhos. É mais difícil para o jogador da terra ser reconhecido? Da terra ser reconhecido na sua própria terra. No caso, na sua própria cidade. Parte daquele princípio que santo de casa não faz milagre? Não. Sempre foi assim. Eu falo para o senhor, não é só aqui. Não é só aqui em Arapiraca, não. Isso é em todo lugar. Todo lugar. Eu joguei em diversos lugares e, se for falar de Brasil, eu rodei esse Brasil afora e todo mundo fala dessa mesma forma. Santo de casa nunca faz milagre. Você carrega uma insatisfação de alguém, do clube não, do clube você já declarou aí ser apaixonado pelo clube da sua cidade, pela sua cidade, mas assim, você carrega uma insatisfação de alguém que não deixou de te ajudar como você merecia? Não. Dirigente? Não, dirigente não. No meu tempo, eu acho que foi o Zé, eu acho, o Zé Dadanco, né? Chamado Zé Dadanco. Depois foi com Vica. Antes, um pouquinho, que eu saí fora, tava o treinador, era Levinha, Edson Levinha, que hoje está no Corinthians, nas bases do Corinthians, e o professor Canhoto também, que é daqui da cidade. E aí teve essa proposta para ir para fora, para o Rio Grande do Sul, né? Onde menino novo, certo? Jogar o gauchão da primeira divisão contra Grêmio, Inter, enfim, né? Eu estava saindo de uma situação onde só estava jogando o quê? Base, praticamente, voltando aqui para o Asa. Tinha feito um jogo contra o Largatense, fui muito bem nessa partida. E aí foi dessa partida que o Leivinho, o Canhoto, disse, não, eu quero continuar com você. E você vai ser o cara que vai me ajudar muito ali. Só que quando eu cheguei em casa, eu tive essa proposta. Aí surgiu lá pro Gaúcho, que era o Pedro de Grande. O Pedro de Grande, que foi árbitro de futebol. Que é gaúcho. Que é gaúcho também. E aí o Pedro, eu falei, e aí, pai? Meu pai, sem experiência nenhuma na área do futebol, jogava, mas não tinha aquela experiência de conviver os bastidores, de administrar, né? Isso, de administrar. Só via, no caso, ele viu, no caso, o momento. Não, é bom, vai ser para você, que lá a vitrine é outra, tal, não sei o quê. E aí eu, beleza. Qual foi o clube lá? São José. E aí então você ainda foi muito jovem. Fui muito jovem. Tanto que eu era o jogador mais jovem do grupo. E era o jogador mais jovem que estava jogando. Porque o restante estava com 27, 28, 30, 31, 32. E eu estava, se eu não me engano, eu acho que estava o quê? Com 17, 18, 20 anos, mais ou menos. Se não estiver enganado. E aí eu estava jogando. E, por sinal, joguei todas as partidas do Gauchão. Só que foi uma escolha que... Da primeira divisão. Eu vi o momento. A gente viu o momento. E aí eu falei, pai, e aí, o que é que o senhor acha? Meu pai falou, meu filho, vai embora. Vai embora porque o Asa tem a fama de não liberar ninguém. Prende e passa, acaba a carreira de jogador. E aí foi através de outras pessoas também, pedir ajuda e foi dessa mesma coisa. E eu falei, eu vou. E aí não dei satisfação nenhuma. Tanto o professor Levinha como o professor Canhoto, né? Quando foram na minha casa à noite, eu não compareci no treino, né? Que era para se apresentar no outro dia à tarde. E aí, quando foi à noite, eu viajei. Quando eles bateram nas portas dos meus pais... E você não estava vinculado ao Asa ainda. E eu não estava vinculado ao Asa. E já estava naquele processo da pré-temporada, estava fazendo tranquilo. Já era para assinar. Profissional. Profissional. Isso, para profissionalizar, tranquilo.
Só que a partida que eu tinha feito lá contra o Lagartense, que tinha mudado a chave. Tinha feito, aí veio a valorização. Aí veio a valorização. Disse, não, vamos assinar esse menino logo, porque senão nós vamos perder. E eu estava falando todo o tempo com o Canhoto e com o professor Levinha. Professor, eu preciso jogar. Eu tenho um filho. Meu filho estava pequenininho. Entendeu? Eu tenho um filho, agora a responsabilidade é outra. Certo? Meu filho está recém-nascido e eu tenho que correr atrás. Foi onde o professor falou, Kiko, fica tranquilo que amanhã eu converso com o pessoal da diretoria e amanhã você assina um contrato para ser profissional. Mas só quando eu cheguei em casa já foi tarde, já foi pegar nas malas, à noite mesmo eu já viajei. Quando eles bateram na porta dos meus pais falaram, na hora dessa ele já deve estar dormindo. Foi volta de 10 horas, o Canhoto mora próximo a gente lá no bairro Brasília. E o Canhoto falou, não diga uma coisa dessa não, Roberto. Aí meu pai, verdade. Na hora dessa ele acho que já treinou e já está até descansando. Entendeu? Que ele na verdade não foi no mesmo dia, foi no outro dia. À noite. Bate um arrependimento da sua parte? Você acha que a decisão, por mais que tenha sido substanciada pelo apoio do seu pai, de alguns amigos, você acha que foi uma decisão errada? Sim, decisão errada, porque se eu tivesse parado um pouquinho para pensar, buscado informações principalmente de pessoas que estavam lá dentro, eu acho que teria feito história no Asa. E lá no São José você encontrou uma estrutura Encontrei uma estrutura boa para trabalhar, certo? Encontrei uma estrutura boa para trabalhar, mas a adaptação foi tranquila, não teve muita diferença. Eu só queria saber, na verdade, de jogar. Eu só tinha um pensamento de jogar, ir para dentro de campo e me divertir. E principalmente para ver o estádio cheio, né? E o clima lá? Frio? Começou um pouco frio, depois começou um pouco mais de sol, mas dava para treinar tranquilo. Só que já depois começou a estrutura, as coisas desandar, né? Porque já não estava vindo naquela mesma proporção de quando nós chegamos. Quando você chegou, encontrou um técnico conhecido? Ou... Encontrei um técnico conhecido assim, já no futebol gaúcho. Né? Do futebol gaúcho. Depois ele começou a rodar, fugiu o nome da memória dele agora. Depois rodou no Ipiranga, de Erechim, depois rodou Novo Hamburgo, Caxias, mas naquela região de lá. Numa situação mais doméstica. Mais doméstica, isso. Mais doméstica. Você falou jogar. A tua preferência pessoal, você se sentia melhor com a 6, com a 10 ou com a 11? Com a 10. Com a 10. Eu sempre gostei de... Eu não sentia peso. Porque muitos falam que a camisa 10 ela pesa, né? É verdade. Para mim eu não sentia peso, nunca cheguei a jogar com a 10 e sentir peso, né? Eu sempre aprendi uma coisa, se você está bem fisicamente, está bem psicologicamente, não tem como dar errado. Se você treinou uma semana boa... Dom, porque Isso. Como eu falei anteriormente, você sempre jogou com muita capacidade técnica, você era um jogador de toque rápido, de aparecer para o jogo, de sair para o jogo, daquele futebol envolvente. Então, estando bem de cabeça, bem de perna, meu amigo, aí faz o que gosta, né? Verdade. Eu sempre falava nisso aí, né, Josinido? Porque assim, a gente treinava bem, pegava uma semana bem. Quando você começava aquela semana que se iniciava bem, eu já tinha aquela convicção para mim, no final de semana vai dar tudo certo. Não tem como dar errado, porque a semana está sendo perfeita. Certo? Não tem como. Eu sempre fiz dessa maneira. Você treinou bem, você joga bem. Se você treinar mal, tiver um dia bom, mais ou menos, com estresse, né? Porque o jogador, principalmente hoje em dia, antigamente o pessoal falava, amanhã eu vou lá e faço 4 gols. Os caras iam lá e faziam, né? Eu sou um cara privilegiado, o senhor sabe muito bem, porque eu vivi vendo aqueles caras jogar, seja Kaká, seja Rivaldo, seja Ronaldinho Gaúcho, seja Romário. Quando os caras falavam, amanhã eu vou fazer chover, os caras iam lá e faziam. Hoje é totalmente diferente. Hoje não tem como um jogador falar, amanhã eu vou fazer isso, aquilo e fazer. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu estava bem em casa, tá bem com a esposa, tá bem com os filhos, né? Hoje tenho 3 filhos, tá bem com a esposa, tá bem com os filhos, tá bem com meu pai e com a minha mãe. Treinei bem a semana, estou bem fisicamente, era impossível dar errado. Não tem como. Depois lá da tua passagem no futebol gaúcho, aí como nasceu a tua trajetória? Daí eu voltei do Rio Grande do Sul, fui para Sergipe, né? Aí fui para Sergipe, joguei pela Itabaiana, certo? Aí fiquei intercalando entre profissional e base. O professor Feitas, que foi o treinador lá, foi campeão em 2005
né? Você trabalhou com Freitas Isso, no Itabaiana. trabalhei com Freitas no Itabaiana. Só que era assim, como era aquela projeção de profissional, base. Na hora que precisava, a gente subia. Na hora que não precisava, a gente descia para estar servindo os juniores, né? Então, fui nessa sequência, depois retornei e comecei a jogar no futebol de Alagoas. Aí joguei no Coruripe, né? Tive essa passagem, depois saí, fui pro futebol baiano, atleta de Alagoinhas. Atleta de Alagoinhas. E aí, depois fui para Brasília, joguei no Legião, depois tive uma passagem pequena pelo Gama, certo? Que até outras pessoas pediram informação, até pro professor Freitas também, que até, por sinal, passou muito bem pro pessoal lá, mas com um cara que tinha me levado acabou dando errado, porque queriam um pouco a mais e acabou atrapalhando, retornei. E daí, depois, fui seguindo minha vida um pouco mais para frente. Aí você rodou muito aqui no futebol alagoano, né? Rodei. Em Alagoas eu joguei 4 anos no Coruripe. 4 anos no Coruripe. O Coruripe você manteve uma sequência... tive uma sequência boa lá no Coruripe. Foi naquele ano né? que foi, acho que, CSA campeão, que foi o ano que o CSA estava ganhando tudo, até Didira estava lá jogando lá também. E aí foi CSA campeão, CRB vice, a gente permaneceu em terceiro. Daí foi quando eu saí de lá do Coruripe, no último ano meu, e fui para o Sergipe. Aí foi aonde eu tive uma passagem pelo Sergipe. No isso. No Sergipe eu joguei no Socorrense, joguei no Sergipe, joguei no Neópolis, que foi atravessando o rio aqui no acesso da 2ª divisão. E no Sergipe foi um ano que eu tirei aqui de Coruripe para Sergipe, que foi, acho que foi um dos melhores anos para mim. Teve outros mais, mas foi do Sergipe em si que eu, sendo meia, o professor Betinho, que até foi um tempo foi técnico do Asa, isso. Tava Ramalho também, que até jogou aqui também, né? Então, assim, do Sergipe eu tive uma projeção boa. Que do Sergipe faltou também aquela chavezinha, aquela ajuda para dizer, siga esse caminho aqui, vá para esse lado que vai dar certo, né? Até tomei uns puxão de orelha de professor Jaelson, de professor Helenilson, de quem foi mais? Professor Celso Teixeira, que é chato pra caramba, todo mundo fala e xinga quando tá no banco, mas é um baita de um profissional. Né? Essas pessoas que eu falei aqui são pessoas que eu tenho um carinho enorme, porque foram uma gratidão imensa, porque foram grandes profissionais. Não porque me botou para jogar, mas sim, além do campo, tinha um extracampo também. Né? Aí chega um determinado momento, você fala de extracampo, mas você não foi do extracampo, foi? Não, né? Graças a Deus não. Graças a Deus não. Sempre fui um né? cara equilibrado. Graças a Deus tenho uma família boa, uma esposa, filhos que sempre me ajudaram, me apoiaram ali para estar seguindo no caminho certo. Quando aí tem um determinado momento que aí sim você assina contrato para valer com o Asa, né? Isso. Assinei um tempo, foi em 2014. 2014. E aí estava com justamente a mesma gestão que está hoje, que é no caso, o Rogério Siqueira, né? Tinha muita gente no tempo pedindo, Rogério, dá uma oportunidade desse menino, Rogério, dá uma oportunidade, ele é bom jogador. Daí, depois comecei a treinar, e aí Rogério já vendo, não, eu tô vendo que é um bom jogador, e o treinador tá me falando, que justamente era com Heron, né? Heron Ferreira, é isso. E fiquei com o Heron. Só que o Heron tinha alguns jogadores dele, a gente tinha que entender e respeitar. Né? E justamente naquele tempo tinha Valdívia, tinha Didira, André Nunes, Jorginho, aquela turminha daqui de Arapiraca, Edson Veneno, enfim. E aí foi onde justamente tive a oportunidade com Moisés. Heron saiu, né? Era assim, com Heron eu treinava a semana titular. No jogo ia pro na hora da pré-eleção eu caía. Até os meninos brincavam que falava. Teve um coletivo na madrugada aqui. Porque no campo lá estava tudo certinho. E quando botava o projetor na tela, tava eu de fora. Eu falei, de novo? A terceira vez já de novo. Aí eu disse, eu não vou chamar o professor porque eu vou estar batendo de frente. Você nunca chegou para conversar nunca com cheguei ele? para. Não, cheguei uma vez. Professor, o que é que tá faltando? Isso com Heron? Isso com Heron, para me ter a oportunidade de jogar. E ele falou o quê? Aí ele falou, não tá faltando nada, você tá bem. É só uma escolha minha. Continue desse mesmo jeito. Tudo bem. E assim eu permanecia dessa forma e continuando trabalhando. E Moisés, hoje Moisés que era auxiliar no tempo, né? E Moisés falava, eu não sei por que esse cara não tá te colocando para jogar, porque você tá muito bem.
E foi justamente quando o Heron caiu. Antes do Heron cair, teve o jogo no mata-mata, que foi contra o Muricy, lá em Muricy. E aí ele colocou, lembro como hoje, colocou o Miller de meia, tirou, não sei quem foi que tinha tirado no tempo, e colocou o Miller. Só que aí as coisas não estavam andando. E ele me deu essa oportunidade de 8 minutos para jogar. 8 minutos. 8 minutos do segundo tempo. E a gente tava perdendo o jogo, tava 3-1. E eu disse, eu vou dar a vida agora. Pode ser o que for, mas eu vou dar a vida. E aí aproveitei esses 8 minutos, conseguimos fazer o segundo gol. Conseguimos ter a oportunidade, depois ele caiu. Quem assumiu no outro jogo foi o Moisés. Já foi contra o Muricy aqui. Aí com o Moisés já te deu a oportunidade. Já me deu a oportunidade de jogar. Aí voltei com o Moisés. É a tal história, quer dizer, tem o jogador do Heron, mas tem o do Moisés. Mas tem o do Moisés também, né? Então, assim, eu sou grato pelo Moisés também, porque assim, ele sempre foi um cara que ele sempre procurou valorizar aqueles que estavam bem. Mesmo os da casa também, mas ele sempre deu oportunidade para aqueles que estavam bem. Mas é isso que eu falo, né? É o sentimento, né? E aí, assim... O sentimento da valorização. Isso. Que a gente sabe que não é só aqui, né, professor? Tem muitos lugares que falta, né, gente? Falta muito, né? Então, assim, aí no jogo de volta eu joguei, fui muito bem, perdemos o jogo, beleza, mas fui muito bem porque tinha que fazer 2 gols para ter a classificação. E aí depois teve o jogo contra o CSA. E aí, pelo CSA, fui muito bem, que já foi com outro treinador já, que assumiu na Série C. Já, e aí foi aonde ele quis fazer, não, eu vou trazer, e trouxe Você lembra quem caminhão. foi o treinador, não? Não lembro, depois ele ele era da base do Grêmio, né, um baixinho. Ah, eu tô lembrando da figura. O cabelo grisalho, eu não consigo lembrar o nome agora, tá na ponta da língua, eu não consigo lembrar. E aí ele queria trazer alguns jogadores, que era jogador dele e tal, eu disse, não, tudo bem, tem que respeitar, tem que entender. Depois o Rogério veio conversar comigo, ó, aqui tem uma mudança aí e tal. Rogério, não tem problema. Tanto que para você ver, fiz um bom trabalho, mesmo pouco tempo, mas fiz um bom trabalho. O Rogério foi uma das pessoas que me indicou para ir para Goiânia também. Você cumpriu quanto tempo de contrato? Aqui eu só fiquei até o Alagoano. 6 meses no tempo. 6 Dava meses. 6 meses. 6 meses. Foi o último tempo. Oportunidade que eu tive aqui foram poucas. No geral, na tua grade curricular, o que é que você conseguiu ganhar no futebol em termos de conquista, de títulos? Títulos eu ganhei... os acessos também, tudo. Tive Alagoas, Cruzeiro, CSE, Jaciobá. Acesso e títulos, né? Na sequência. E aí foi... de segunda divisão. Isso, de segunda divisão. Daí veio da segunda também do Goiano, né? Você teve lá em que clube no Goiano? No Yumas. Tive no Yumas. E aí onde eu tive a segunda divisão, depois fui na sequência para a primeira também. Até agora o presidente fala muito comigo, perguntou se eu tinha interesse de querer voltar, porque a gente acabou ganhando um elo muito grande, né, de amizades. Eu acabei apelidando ele como Eurico Miranda, né? Era um cara muito simples, mas um cara simples assim, que tinha um coração gigante, né? E a gente, por ser alagoano e por ser acolhedor demais, né, ele acabou pegando essa amizade boa e mostrando para ele, não, em Goiânia não vai encher barriga isso aí, que é o pão com presunto e queijo, bota um cuscuz, uma macaxeira, um inhame, e ele começava a dar risada. Sim. E eu dizia, esse menino não vai comer, não vai aguentar, tem que comer uma coisa forte. E aí a gente começou a pegar aquele elo de amizade e ele queria que eu voltasse esse ano lá, eu disse, para mim já deu, porque tô com a minha escolinha aí não dá para contar o barco sozinho, não. Qual é a tua idade hoje? Hoje eu tô com 39. Faz quanto tempo que você parou? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Chegou no limite ou você parou porque não, parei porque... Perdeu o interesse? Perdi o interesse, assim, mas no sentido... Tinha dado para ir sozinho, mais além? Dava. Dá porque, assim, eu sempre me cuido. Eu sou um tipo de um atleta que eu sempre tinha uma facilidade de ganhar muito rápido e de perder muito rápido. Não tenho tendência de engordar, mas se eu ficar 1 mês treinando, eu sei que eu consigo dar conta. 1 mês. Mesmo sabendo que, mas está com 39 anos. Questão de idade, eu comecei a pegar com 30 anos. Com 30 anos. 28 anos, vamos dizer. 27, 28 anos. Está com quantos anos? 27. Está muito velho no futebol. Aí eu cada vez mostrava mais. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Mas né? há pouco tempo atrás o casal está liquidado. É ex-jogador. Sim. Né? Então, assim, minha vida foi todas as vezes foi assim. Né? Tá com 27 anos. Tá muito velho, não dá. Aí eu jogava.
Aí jogava em outra equipe, arrebentava, fazia um bom campeonato. Aí os caras, aqueles mesmo falaram que tava velho, queriam me contratar para jogar. Aí eu ia, mas aí depois vinha, tá com 30 anos, tá muito velho. Aí eu jogava também de novo. Então, assim, nunca tive, graças a Deus, contusão, nada sério. Era que mais um cansaço muscular devido à fadiga de jogos, treinos, muitas coisas. Nunca fui aquele jogador de estar faltando treino, de estar dando migué em treino, nada. Se era trabalho físico, eu ia fazer trabalho físico. Se era trabalho de academia, fazia trabalho de academia. Se era dentro do campo, a gente fazia trabalho dentro do campo. Então, assim, eu sempre dei ao máximo. Aí depois fui para Brasília, né? Tive o título lá também do acesso lá no Candango, né? E aí depois na Bahia também. E assim foi, mordendo uns pouquinhos de lugares. Futebol, do ponto de vista estrutural, lhe deu uma boa definição financeira? Deu para ganhar dinheiro no futebol? Deu para, vamos dizer, como se diz, deu para a gente botar o pão de cada dia na mesa. Deu para o gasto. Né? Deu para o gasto, deu para botar o pão de cada dia na mesa, né? Graças a Deus, Deus abençoou com a casinha, né? Tenho minha casinha, né? Tem a estruturazinha lá do nosso campo lá, né? Que o senhor teve presente lá no Bálsamo. Né? Parabéns lá então, pela estrutura. Obrigado. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai... Deu pra gente estruturar nossos meninos, como não para. Graças a Deus, meu menino terminou o ensino médio e tá na faculdade. Qual a idade né? dele? Hoje está com 20 anos. Né? E aí tem a bola? menina também. Bola só futsal. Não quis ir para contrário do pai. Você me declarou que futsal nunca... nunca gostei. Nunca gostei porque... É muito contato e eu nunca fui aquele jogador de estar contato assim toda hora no mano a mano. Você né? gostava de liberdade. De liberdade para jogar, de pensar, né? E no futsal você não consegue pensar tanto, né? Tem que ser muito rápido, não dá tempo. O cara dominou, já tá em cima e toda hora é no mano, né? Então já mudava um pouco já. Ô Kiko, me fala um pouco da emoção, porque eu sei que isso causa o jogador da terra, o jogador que convive socialmente, que conhece todo mundo e todo mundo lhe conhece. Qual foi a tua emoção em vestir a camisa do Asa? Elzinido, eu vou falar uma coisa para o senhor. O que é que isso significou para você? No primeiro momento, veio um filme de infância, de ter ido no estádio a primeira vez, de estar com a minha família presente. Tive a oportunidade de entrar com meus filhos dentro de campo, né? Eu vi a torcida do Asa gritar de uma maneira que eu nunca vi em nenhum outro estádio, certo? O pessoal joga junto, né? Todo mundo é um pouco treinador, isso faz parte, isso é fato, mas a emoção começou a me arrepiar da cabeça aos pés. Eu lembro como hoje, quem veio me entrevistar foi o Jânio. Acho que é isso, o Jânio Barbosa. E falou: Kiko, hoje você joga, você sai jogando e o que é que você está sentindo? E no momento engasgou, faltou palavras para mim, né? E eu fiquei muito emocionado naquele momento, porque era uma das coisas... Você sabia que lá na arquibancada tinha muita gente que te viu crescer ali no bairro Brasília? Sim. Tanto que quando eu falei que ia jogar, muita gente foi pro estádio. Muita gente. E principalmente, mesmo com a rede social hoje, tem muita gente que convive no rádio, né? Vive do rádio, né? Principalmente nos programas de TV, de rádio à noite, né? E aí, quando falou a escalação que eu estava jogando e aí ia falar com o pessoal que ia jogar também, foi muita gente. Foi muita gente para esse jogo. Então, assim, foi aquele sentimento de voltar um pouco o passado, de entrar a primeira vez no estádio, Seu pai estava nesse jogo? Estava no jogo. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, que eu entrei com eles. Então, assim, eu entrei na primeira vez no estádio quando meu pai me levou, e mesmo quando jogava pelas as equipes de escolinha e tudo, eu lembrava de um tempo que dizia assim: um dia eu vou jogar aqui e vou ver o pessoal gritar. E justamente gritava que justamente a torcida falava nome por nome. E aí, quando falou meu nome, foi que faltou a voz, que foi na hora que Jane estava me entrevistando, mas uma alegria imensa, uma paz que não tem tamanho, certo? Porque, assim, sempre tive um carinho, respeito pela a camisa do Asa, pela instituição, pelas pessoas que estavam presentes naquele momento, né? E até hoje torço pro Asa, né? Mas, assim, não sou de ir a campo,
não sou de ir a campo, porque me dá um nervoso bravo. E lá dentro, quando eu ia para jogar, tava bom. Mas para arquibancada, eu já prefiro ver de casa. Para mim fica bem melhor. É uma curiosidade. Se a gente sair na rua e disser, você conhece Valdo Henrique? Eu vou dizer, não conheço. É difícil. Como é que surgiu esse nome Kiko? Apelido Kiko? Esse apelido veio de infância. Eu tinha umas bochechas muito grandes e passava muito essa situação de Kiko, né? Tanto que até o filho do senhor se chama Kiko também, Kiko também, Kiko também. A gente teve até um prazer de jogar com ele um tempo até na casa do senhor lá também, isso, né? Tinha um campinho. E aí a gente brincava muito bem, lá. Viu? Jogava muito. Deixou a barriga crescer. Faz parte, né? Faz parte. Não seguiu na carreira como atleta, mas dá aquela relaxada. Mas isso aí veio de infância. E aí ficou Kiko. Kiko Alagoano pegou, completando por ser de Alagoas, e onde justamente num clube que eu jogava tinha 2 Kikos. Podia ser Henrique, podia ser Val, né? E aí, Valdo Henrique, eu acho que foi o pai que queria Val da mãe Henrique e acabou juntando os dois. Tudo. E para completar, botaram até com W, né? E aí que fica mais difícil ainda. Tem gente que complica. A minha filha, quando nasceu, aí o nome Cliciane. Aí o padrinho dela chegou e disse, como chama? Eu disse, Cliciane. Eu disse, eita, nome complicado. Vamos chamar de Kika. Aí chama com ela Kika. Quando o Kiko nasceu, eu disse, como é o nome? A mesma pessoa. Carlisson. Aí ele disse, complicado também, vamos chamar de Kiko. E aí pegou. Aí ficou Kiko. Aí no terceiro, aí disse, como é o nome dele? Aí disse, não, nem precisa dizer o nome, vai se chamar Kikinho. Aí era para ser Kika, Kiko e Kikinho, com o Júnior. Sim. Só que não pegou, né? Não pegou, aí ele ficou Júnior, e até hoje, se falar Kika, todo mundo sabe quem é. Se falar Kiko, todo mundo sabe quem é. Apelido, tu sabe como é essas coisas, né? E se for aquele apelido que ninguém gosta, e se o pessoal pegar, já viu já. Se virar bullying, aí é complicado. Não tem jeito. Kiko, é mais fácil jogar no Asa, num clube da casa, ou jogar lá fora? Paz, essa pergunta eu falo pro senhor. Eu tive pouco tempo pelo Asa. Mas me senti feliz e realizado por ter vestido a camisa do Asa, mesmo pouco tempo. Sim, saí com interrogação, sabia que poderia dar muito mais. Se tivesse mais oportunidade, eu sabia que poderia dar muito mais. Mas lá fora, minha vida foi toda lá fora, né? Minha vida foi fora do estado de Alagoas. Então, assim, eu me sentia tranquilo para jogar. Eu fazia gols lá que, para muitos que olhavam aqui, dizia, não dá. E por que lá dá e aqui não dá? Certo? Então, assim... Você era bom na bola parada também. Eu tinha a facilidade de na bola parada, tinha esse diferencial, né? Sendo escanteio, falta frontal, lateral, meia distância, um pouco mais longe, enfim. Dava para fazer um pouquinho de raiva, como se diz. Se você tivesse que definir a tua relação com o Asa em uma única palavra, qual seria? Gratidão. Gratidão mesmo pelo pouco tempo que eu joguei, que eu passei pelo Asa, mas gratidão por ter vestido essa camisa. Muito bem. Nós vamos a um intervalo, estamos aqui na TV Ops Canal 10, falando para mais de 30 cidades no estado de Alagoas e para os vizinhos estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco. A gente volta na sequência contando a história do Kiko Alagoano. Já pensou ter uma casa que trabalha por você? Uma casa conectada, onde com apenas um clique você controla luzes, clima, segurança e muito mais. Bem-vindo à Casa Inteligente. A automação residencial conecta diferentes dispositivos em sua casa, permitindo o controle total a qualquer hora e de qualquer lugar. Com assistentes de voz, é só pedir e sua casa faz. Luzes, música, temperatura, cortinas, café, TV, trancas das portas e até o modo de economia de energia. Tudo pronto para você aproveitar o seu momento. Segurança na palma da mão. Monitore câmeras e portas direto do seu celular. E ainda economize energia com sensores e programação inteligente.
Aproveite a magia da casa inteligente. Esqueci a chave. A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet, agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta. As férias chegaram e as crianças estão como? Cheias de energia, né? E acredito que você já está pensando em como ocupar isso o dia todo. Pois pode ficar tranquilo, porque aqui na TVO a gente pensou em programação infantil cheia de conteúdo bom, divertida, educativa e segura. Tem conteúdo para todas as idades, sem susto, sem conteúdo duvidoso e o melhor, você pode assistir em diversas telas, tanto no aplicativo quanto na TV. As férias podem ser tranquilas para eles e para você. Quer uma folguinha? Fala com a Ops. Muito bem, na sequência do esporte de peso aqui na TV Ops, Canal 10, Kiko Alagoano. Em algum momento, quando você está assim, pensando na vida, você se sente subvalorizado aqui em Arapiraca, não? Sim, porque poderia olhar com bons olhos, né? Eu acho que não é só para minha pessoa, para muitos. A gente fala, a gente sabe que torcedor é momento, né? É emoção. E aí a gente sabe que tem muitos outros jogadores que fizeram história aqui, certo? Eu cito um deles, vamos dizer, o Didira mesmo, né? Para muitos o Didira não presta mais, certo? Mas a gente entende e a gente respeita também. Às vezes não tem a valorização. Você acha que o jogador que vem de fora, a torcida do Asa tem mais paciência, valoriza mais? Muito, porque eu lembro no tempo a gente estava fazendo um trabalho principalmente de passe. Para aqueles que estavam assistindo, que antigamente no estádio era muita gente que ficava assistindo os treinos do Asa. Chegava um jogador de fora para fazer uma virada de jogo e a bola era meia altura. Esse cara é craque, é uma qualidade monstro. E a gente que era da casa jogava a bola no peito com uma qualidade não tem a valorização. Que não tem. E aí dizia, mais do que é uma obrigação. Então, assim, aqui teria que ser mais valorizado. O pessoal tinha que acolher mais. E dar mais moral, principalmente àqueles que sabiam. Porque, assim, eu aprendi no futebol, Josenido, não é só aqui não, foi fora também. Com alguns dirigentes que eu já trabalhei, com alguns treinadores que eu já trabalhei. E ele dizia bem claro, na hora do bicho pegar, você sabe quem é quem. Certo? Então, para aqueles, ele está só apenas uma passagem ali. A camisa vai permanecer, o Asa vai permanecer, independente se ele vai estar na Série A, na B, na C, na D. Mas aqueles que ficam é o que sentem. E, principalmente, a valorização ela tem que começar de fora. Sendo de um cozinheiro, sendo de um cortador de grama, sendo daquele cara que está dobrando a camisa. Do que faz acontecer, do que faz acontecer dia, os né? Bastidores. Né? Porque, assim, o senhor sabe muito bem, para fazer isso aqui hoje tem que existir os bastidores também. Então, todo mundo é importante, principalmente essas pessoas. Então, assim, falta um pouquinho de valorização, principalmente dessas pessoas, aqueles atletas que são daqui. Que você tem muito, Arapiraca tem muito jogador bom, muito. Mas se olhasse com um pouquinho bons olhos, eu acho que mudava um pouco mais. Você falou de pessoas importantes aí, como Jaelson Marcelino, Helenilson Santos. Helenilson era canhotinho como você, mas jogava muita bola. Eu vi Helenilson jogando no Sergipe, era muito craque. Né? Você falou de Celso Teixeira, mas assim, no teu histórico de vida,
qual é o técnico? Eu estou falando não é de ser humano, eu estou falando de capacidade técnica. Sim. Qual foi o técnico que você imaginou, disse, porra, esse cara ganha jogo, esse cara, a hora que ele mexe ali, ele modifica. Quem é essa figura? Eu trabalhei com diversos treinadores. Muitos de verdade. Tem Júnior Pezão também, que é lá de Sergipe, que é de Goiânia, foi do Atlético, foi do Vila Nova, enfim. Mas um treinador que é muito inteligente, Helenilson Santos e Jaelson. São dois treinadores que assim, deixam comentários, certo? Porque os caras faziam acontecer durante a semana. E era impossível ele fazer as coisas no final de semana, ou no meio da semana, quando a gente jogava, e dar errado. Porque Jaelson, principalmente, ele tem uma leitura de jogo tremenda. Jaelson já foi aqui do Asa. É a experiência, né? A experiência. De quem esteve Isso, lá, né? ele conviveu lá dentro e acabou passando para fora também. Então, assim, o Jaelson não é só um treinador, ele é um pai. Eu falo sempre que ele é um pai, porque, assim, o extracampo dele é excepcional, né? O dentro de campo dele é excepcional. Ele consegue manter o pessoal no grupo com total confiança. Então, foi um treinador que assim, me deixou de boca aberta em aprender muitas coisas, porque ele falava, faz isso que vai acontecer. E acontecia. Faz isso que vai dar certo. No jogo vai acontecer essa oportunidade assim, 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 vai aparecer, a gente vai mudar nisso aí e vai dar certo. Mudava e acontecia. Tanto que eu tive a oportunidade com o Jaelson de ser campeão no CSE, de ser campeão no Jaciobá, de jogar contra ele em alguns clubes, né? E ele até me puxar a orelha e falar, eu quero ver agora se comigo vai render desse jeito, né? Do meu lado, né? Contra mim, eu digo, vamos embora. E graças a Deus fui e fiz boa campanha. Eu não quero especificar pessoas, nem Jaelson, nem Celso, nem Helenilson. Treinador ganha jogo, Kiko? Ganha. Treinador perde jogo? Perde também. Perde também. Ele é uma peça fundamental, né? Eu vejo que principalmente como eu falei, se o treinador tem um grupo na mão, o grupo dele vai embora. Se o treinador ele perde 2, 3, 4, 5, ele perde o grupo. Porque assim, a preocupação do jogador, ou de muitos treinadores, é com quem? Os 11 que estão entrando, mais aqueles outros suplentes. Só que se o treinador parar para analisar, ele tem que se preocupar com aqueles que não estão jogando. Com todos eles. Com todos eles, né? Principalmente os que não estão jogando. Por exemplo, essa atitude do Heron, de treinar a semana inteira com você e na hora do jogo sacar, na hora do jogo sacava. Confiança, Isso. O cara vai perdendo o estímulo também. E foi o que aconteceu, porque assim, de toda a modificação que ele tinha, justamente só acatava para mim. A semana inteira fez uma formação com um volante só apenas, um meia. Eu, Didira e Valdívia. Certo? Só que Valdívia um pouco mais. Eu fazia praticamente um tripézinho ali, né? Mais um pouco pro lado esquerdo, Didira pro lado direito, um primeiro volante e Valdívia um pouco mais solto. Maior liberdade. Isso, com mais liberdade. Só que quando chegava na pré-eleção para o jogo, já estava tudo certo, vou jogar, tá tudo bem. Quando chegava lá no campo, tô no banco de novo. E vinha com 2 volantes, 2 meias. Eu falei, não tô entendendo. Então, assim... E isso não é ruim só para a relação Kiko-Heron. Porque o outro jogador fica desconfiado. Sim, amanhã ele vai fazer comigo. Amanhã vai fazer comigo. Tanto que justamente quando ele botou um jogador dele, com 10 minutos de jogo, ele tirou o próprio jogador. E saiu ainda xingando o cara, dizendo que não prestava. Então, assim, são situações assim que acontecem que eu vejo bem. O treinador ganha jogo. Ganha muito. Se os jogadores comprar a ideia do treinador, ele ganha jogo. Mas também, o treinador, ele também perde jogo. Não é só os atletas que perdem jogo. Perde jogo. Porque, principalmente no futebol de hoje, né? Uma mexida errada, Isso. Uma definição de arrumação tática errada, equivocada. Tem momentos que você tem que colocar um volante para segurar um pouco mais, um defensor para segurar, você quer botar um pouco mais o time para frente. Acaba desguarnecendo um pouquinho também o sistema defensivo. Hoje, com a cabeça mais madura, você acha que teve maior reconhecimento fora de Arapiraca do que mesmo aqui? Sim. Muito. Fora eu tive mais reconhecimento do que aqui. Se você chegar hoje em Coruripe, por exemplo,
Eu sou bem acolhido lá. As né? pessoas te reconhecem Me mais, né? reconhece. Chegou até um certo tempo, isso, né? certo tempo que todas as vezes que eu ia lá para Coruripe, né? E assim, a gente gosta muito de lá porque é aqui próximo e foi um lugar onde fui bem recebido. E aí minha esposa disse, não, diga que não vai dar não, porque era trazer para casa, era camarão, era peixe, enfim. E o pessoal, não, vai na minha casa, leva isso, vai aquilo, faz isso, faz aquilo, aparece aqui, vai. Tem um cara mesmo que fez umas redes lá pro meu campo, fala direto, se vir aqui em Coruripe, vai comer um peixado aqui. Fala com os meninos, vem aqui em Coruripe, passa a virada de ano. É um lugar que a gente sempre se sente em casa. Então, tive mais reconhecimento fora do que aqui, sim. Você falou de Jaelson Marcelino e agora a gente falou de Coruripe. É impossível a gente não mencionar essa figura, né, que é um cara muito equilibrado, um cara muito decente, que está lá no Piauí. Isso. Está lá no Piauí. Ele passou uns dias aqui, por aqui, e assim, a gente se encontrou frequentemente. Eu nunca vi um homem para tomar tanto café igual o Jaelson Marcelino. Era assim lá em Coruripe. Rapaz, ele tomou tanto café. Eu não sei se é porque é café coringa, né? Mas assim, o homem tomou tanto café que esses dias ele me ligou e disse, meu amigo, nessa temperatura daí, se você estiver tomando tanto café aí, você não vai suportar. Eu disse, lá vem você, lá vem você. Mas é isso mesmo. Você acha... Você sempre foi um jogador, volto a frisar, de característica técnica muito bem definida. Você acha que o futebol brasileiro passou a valorizar menos isso, a técnica individual? Sim, hoje está com muita força, né? Hoje o futebol de hoje mudou, muita velocidade, né? Então é muito difícil hoje você encontrar na gíria do futebol um 10. Né? Então, praticamente se acabando. Então, assim, o medo de jogar. Isso. Aí o treinador faz sempre uma opção. Isso. Quer dizer, não é nem o medo de jogar. É o medo de jogar, mas assim, uma mistura com o medo de perder. O medo de perder. Isso. Então, assim, você vê hoje característica de muitos treinadores colocar um meia, mas sendo que não é meia, né? É um atacante. Certo? Então ele vai ter que voltar um pouco mais para receber. Mesmo com a camisa 10, que supostamente o camisa 10 ele precisa ter autonomia de jogo. Isso. Ele precisa ter liberdade para jogar. Né? Ele precisa dar o tom do jogo. É o tal do cadenciador. Às vezes o time está vencendo, então está na hora de pisar na bola para segurar aqui e tal. E às vezes o time está perdendo, você tem que fazer o jogo ganhar evolução. Na maioria das vezes, os técnicos pediam para você cumprir função no campo ou dizia, os dois volantes marquem, o meio ajuda, mas assim, tu vai jogar o que tu sabe. Alguns treinadores que eu trabalhei me pediram isso aí já. Já me pediram, que centraliza mais um pouco, tem que marcar um volante mais. Eu falo bem claro, como a gente tinha frisado. Com o professor Elenilson tinha que marcar um volante. Eu tinha que fazer andar. Ele foi, como o senhor mesmo falou, o senhor sabe muito bem disso, ele foi um 10 que muito diferente quando jogava. Ele era diferenciado. Com o Jaelson, eu já jogava mais solto, mas tinha que ajudar a marcar, certo? Com outros treinadores... Você vê o que é. Quer dizer, era mais próprio o Elenilson dar liberdade a você, sim, porque ali ele, com a ele 10, já conviveu ele foi professor. Sim, sim. Era mais próprio o Elenilson fazer isso do que o Jaelson. Né? Porque o Jaelson é um jogador com características... diferente, que ele marcava mais, né? Mais de pegada ali, né? Aí acontece já mudava. O inverso. E já assim, o Elenilson queria que eu marcasse muito, principalmente os meias, principalmente muitas vezes caía um pouco mais para marcar a saída do lateral, fechava um pouco mais para dentro, já que a gente jogava com 3 volantes e eu era o único meia. Então, geralmente, sempre, se o volante não saísse para pegar o outro volante, eu me desgastava que eu ficava com os 2 volantes. Então, já mudava. Já. Com o Jaelson, já fui um pouco mais cadenciado. Kiko, joga à vontade, mas tem que voltar para ajudar. Certo? Tem que voltar para ajudar. Já com o professor Betinho, eu já me senti mais à vontade com ele. Ele foi uma das pessoas que me fez enxergar de uma maneira seguinte, do meio para frente, faz o que tu quiser. Do meio para trás, responsabilidade. Né? Responsabilidade como?
2 toques se possível. Não pode jogar da linha que divide o campo para trás. Para trás. Lá na frente... Lá na frente você faz o que arrisca. quiser. Primeiro eu tinha um volante que dispensa comentário, né? Que era o Ramalho. Certo? Jogou comigo, dispensa comentário. Teve uma passagem marcante aqui. Um cara que de uma técnica e de uma visão de jogo tremenda. Tremenda. Ele falava bem claro, só dá um passo do lado. Ele saiu daqui prestigiado. Prestigiado, sim. Foi quando foi pro Sergipe. Foi pro Sergipe, tem história no Sergipe. E aí, eu com o Betinho lá. O Betinho foi um meia também que dispensa comentário. Jogou no Palmeiras, jogou entre outros clubes, né? Com certeza. No Japão, enfim. E aí ele falava, todas as vezes que você passar do meio campo, não volte a bola. Não volte, não olha para trás, não volte. E até eu me adaptar a isso aí, que eu estava saindo do Helenilson, jogando no Alagoano, e fui pro Betinho. E aí eu fazia dessa forma. Só que tinha um momento que não dava para continuar, eu tinha que voltar. E quando eu voltava, ele marcava a falta ao contrário. Você vai aprender. Eu falei, poxa, não é possível. E todas as vezes que eu ia girar, o Ramalho falava, não gira, vai embora. Eu girava de novo ao contrário. A experiência embora. do jogador, né, Sim, no campo, que ajuda. mudava muito, porque assim, o Ramalho ele poderia não estar 100%, mas só a presença dele dentro de campo já ajudava bastante. Era praticamente, vamos dizer, 80% do elenco ali. Há quem diga que para a gente, para a maior referência que nós temos hoje no futebol do Brasil, que é o elenco do Flamengo, há quem diga que o Jorginho é o Felipe Luiz dentro de campo. Verdade. Né? Muda, é diferente, né? É diferente. A gente fala muito, o pessoal visa muito, lá na frente é Arrascaeta, na frente é Bruno Henrique, mas se você parar para analisar o que o Jorginho faz dentro de campo, era igual naquele tempo quando tinha Iniesta, Xavi, né, no Barcelona, que o pessoal que ditava o ritmo de jogo. Né? Então, hoje é diferente. Se a bola não passar no pé desses dois, não tem como chegar para Arrascaeta, não tem como chegar para Bruno Henrique. Então, assim, da minha maneira que eu peguei com o Betinho, foi totalmente diferente, porque eu joguei a Série D, que naquele tempo era 6 jogos, certo? E com 5 rodadas, eu já estava com 5 gols. Então... Você jogou mais perto do gol. Eu joguei mais perto do gol. E o Betinho falou, quanto mais você chegar mais perto do gol e chegar na área, você vai fazer gol. E aí foi no tempo que o Betinho estava para me colocar para o ABC, foi no tempo que eu saí do Sergipe, fui depois para o Boa Esporte com o Paulo Foiani, que foi daqui, que fez história também aqui no Asa. O Foiani também. Daí o professor Betinho queria me colocar com o ABC e entre outros clubes, que a minha saída dali foi uma coisa assim, eu acho que na minha carreira todinha, pelo Sergipe, foi o ano que disse assim, escolha qual é o clube que você quer ir participar, para jogar. E meu telefone não parava de tocar. Eu nunca vi uma coisa daquela. Então, assim, são pessoas que sou grato. Sou grato. Gratidão pelo ensinamento do professor Betinho, pelo ensinamento de Ramalho, pelo ensinamento de Jaelson, pelo ensinamento de Helenilson. Então, foi um pouquinho de cada que eu consegui evoluir um pouco mais. Qual foi o jogo, Kiko, que você, ao final, você parou e pensou assim, hoje eu joguei tudo que sei? Foi Sergipe e Fluminense de Feira de Santana. No Batistão? No Batistão. Deitou e rolou? Essa partida, eu deitei e rolei. Eu falo pro senhor que eu deitei e rolei. Eu dou até risada porque a pessoa fala até assim, tá se gabando. Não, mas essa partida... eu fiz acontecer. Que tanto que o pessoal até hoje em Sergipe fala que eu joguei lá de terno. Você foi o único jogador aqui dessa geração mais nova que chegou aqui para jogar de terno. Você jogou de terno e gravata porque os outros carregavam o piano e você tocava. Então, assim, nessa partida eu fiz 2 gols. Empatamos o jogo com eu não vou dizer uma falha, foi um chute de longe de um jogador do Fluminense. No final do jogo, nosso goleiro foi fazer a entrada, a bola bateu roupa, sobrou do lado, o cara fez o gol. Empatamos o jogo. Mas essa partida eu fiz os 2 gols, fui craque da partida. Eu acho que com todas as emissoras que tinha lá, fui escolhido o craque da partida. E assim, foi uma coisa que parava pra... E dali dessa partida em diante que o pessoal falava, não tem como dar errado as coisas pra você. Não tem como.
Na tua memória, tem algum gol que você guarde que diga esse gol, quando você lembra, você se emociona? Um gol assim, acho que de falta. Tive um gol que eu fiz de falta. Eu já fiz muitos gols, né, Josenildo? Mas um gol que eu fiz, eu acho, pelo Sergipe. Eu acho que foi esse primeiro gol que me marcou, pelo eco da torcida. Pela pressão que o Sergipe estava vivendo no momento, né? Uma equipe de camisa, de peso, e estava vindo com situações de competições adversas, que não conseguia classificar, complicadas. E quem chegasse lá sabia o peso que ia estar carregando. Então, assim, foi um gol que eu fiz pelo Sergipe mesmo, que foi um gol de cabeça, a bola estava sendo cruzada e eu corri, eu acho que eu que lancei a bola e ainda fui correndo pro segundo pau ainda. A Cássio cruzou e eu consegui dar um peixinho e fiz o gol. E ali saiu, parece um balde gigante derramando. Saiu peso. Acho não só em mim, mas na torcida que já estava enganchada num grito de gol que já estava vindo de 8 partidas. Já. Arena Batistão Arena lotada? Batistão. A Arena Batistão lotada porque no lado vermelho tava, né? Mas no lado azul não fica por conta do clássico, né? Que no caso é Confiança e Sergipe. E aí o lado vermelho do Batistão fica toda a torcida do Sergipe. E do lado azul... Então a torcida do Sergipe é maior? Rapaz, eu acho que sim. Eu acho que a torcida do Sergipe é maior. Alguns falam que é na mesma proporção, né? Entre Confiança e Sergipe. Porque o lado do Batistão é azul. Nenhum torcedor do Sergipe ele vai pro lado azul. Então aquele lado ali vermelho estava lotado demais. Você disputou o Goiano da primeira divisão. Disputei Qual foi o impacto disso na tua vida? Rapaz, gigante. Gigante. Tive a oportunidade de jogar com grandes atletas. Grandes. Joguei contra a Vila Nova, joguei contra Goiás. Volante Ralph, que um tempo atrás tinha sido campeão pelo Corinthians, né? Tava no Goiás, né? Frontini, muito meu amigo, que foi um dos atacantes também, estava sendo diretor do Vila Nova, né? Batemos até um papo bacana no tempo lá. Ele disse, que bom, que feliz estar vendo você jogar, né? Um nível a mais. Tivemos a oportunidade de trabalhar no Campinense, né? Com o Frontini lá. E aí o Frontini estava no Goiano. E assim, futebol goiano ele muda muito. Ele muda muito. Principalmente a sua classe. A sua classe é um futebol de força, de qualidade, né, com a visibilidade imensa, né, e com jogadores que você vê aí a nível nacional e mundial. Ô, Kiko, eu já te perguntei sobre dirigentes. Treinador, você rasgou elogios aí a Jaelson, Celso Teixeira, Helenilson, tudo mais. Mas tem algum que você carregue assim, uma ferida, que você diga, porra, esse cara me prejudicou, esse cara não foi... Uma situação específica. Diretor? Não, Treinador. Professor, eu não falo nem... Feridas mesmo, eu não vou dizer... Uma injustiça. Que existe. Eu acho que... Injustiça, vou dizer assim, né? Foi um dos treinadores que eu aprendi assim, a ter carinho, ter respeito. E no ano que eu joguei aqui pelo Cruzeiro, a gente, pessoal, só podia 5 acima de 23 anos. Né? E no ano do acesso, por ser da cidade e por ser da casa, no último jogo, o professor Helenilson tinha me deixado de fora. Então, assim, isso me deixou muito chateado. Eu fiquei com, não vou dizer mágoa não, graças a Deus eu não quero ter de ninguém e nem tenho de ninguém, mas me deixou muito triste naquele momento. Depois lá na frente que eu vim entender que depois que eu acabei saindo do Cruzeiro eu consegui jogar entre outros clubes, né? Goiânia mesmo, fui campeão na sequência, futebol goiano, joguei a segunda, fiz uma excelente campanha, foram 16 partidas, joguei as 16 partidas. Tive uma consideração com o treinador Júnior Pezão, que acabou me levando depois para a primeira divisão, acabou voltando só eu e mais um zagueiro, né? Me indicou em outros clubes também,
para me jogar. Até mesmo queria que eu retornasse agora para jogar e eu acabei que não indo. Mas, assim, essa mágoa me deixou muito não vou dizer mágoa, mas essa chateação me deixou muito do professor. Uma insatisfação depois grande. Vocês se refizeram, sim, né? Vocês sim, trabalharam sim, juntos, isso, né? trabalhamos juntos. Assim, depois que aconteceu isso aí, eu não consegui mais trabalhar com ele, né? Não consegui mais trabalhar com ele, que eu acabei saindo, ele ficou aqui no estado de Alagoas, depois de Sergipe, e permaneceu. Mas me deixou muito triste, muito chateado nesse dia, por conta disso aí, por ser da terra. Por ser da terra, pelo jogo do acesso, pelo jogo de tudo que eu comecei a fazer na sequência. Depois de tudo isso, você chegou a conversar com o Helenilson? Não conversei. E se você encontrasse o Helenilson hoje, o que você diria para ele? Não, gratidão sempre. Gratidão, dava um abraço, perguntava como ele estava, como a família está, né? Que bom revê-lo, porque foi um cara que me ajudou muito, me ensinou muito também. E um cara ser humano que mesmo com as broncas que sempre me dava, que queria que eu rodasse o campo inteiro, mas que me ajudou bastante diante dessa trajetória toda que eu trabalhei com ele. Muito bem, estamos com o Kiko Alagoano, né? O Kiko Alagoano, que é um arapiraquense, nato ali do populoso bairro Brasília, né? E é um jogador de muita qualidade técnica, um papo de um conteúdo muito legal. Se você pudesse voltar no tempo, o que não faria de novo? O que não faria de novo? Tomar decisões precipitadas, ser um pouco mais atleta. Em que sentido? Investir um pouco mais em mim. Hoje a gente, os atletas, ele investem muito na situação do extracampo, do personal, para trabalhar em cima dele, para suplementar, para se alimentar, enfim. Eu acho que eu teria investido mais um pouco nisso aí e teria um pouco mais de cautela para tomar algumas decisões. Como eu falo, decisões nesse sentido que eu trabalhei no Sergipe com o professor Betinho e apareceu situações como o 13 da Paraíba para jogar lá. Aí teve situação do Boa Esporte, enfim, várias situações para mim. Eu acho que no tempo tinha na faixa de uns 10 clubes para me escolher. Clubes de maior expressão, mas que no momento só tinha o estadual e o brasileiro, sendo a Série C ou até mesmo só o estadual. E eu optei para ir para o FEI Paulistano, para ajudar o professor Betinho de novo. É onde tinha o estadual, Copa do Brasil, isso, Copa do Nordeste e a Série D. Então, assim, eu fui mais pelo coração, né? Não fui muito pela razão, em achar que eu acho que indo aqui vai dar mais certo, tanto que no tempo o professor Celso Teixeira falou, quem foi paulistano, daqui a 2 anos esse clube não vai existir. Me deu até uma dura. Professor, vem me ajudar, que ele tinha trabalhado com ele no Nacional de Patos, né? Vem me ajudar, vem pro 13, aqui você vai bem, vem pro 13, você vai cair na graça da torcida, que eu estava vivendo um momento bom. Então, eu optei para ir para lá. Eu tinha tomado decisões mais realistas, né? Que eu acho que nas decisões que eu tinha tomado, eu acho que eu não tinha nem parado de jogar ainda. Se eu tivesse tomado algumas decisões. Alguém no mundo do futebol te deu algum conselho que você nunca esqueceu? Me deu. Principalmente, eu tenho um amigo hoje, vou dizer amigo e irmão, que eu tive a oportunidade de jogar fora com ele. E esses tempos atrás ele estava até aqui na minha casa, né? Ficou na minha casa. Ele hoje mora na China. Casou lá com uma chinesa, tem seu filho, agora recente, já pegou dupla cidadania. Então ele sempre me falou, aproveita os momentos, principalmente seu momento família, certo? Sua carreira ela vai acabar, você não tem um segundo plano, você precisa ter um segundo plano, certo? E não vise o lado jogador e nem o atleta, vise o lado ser humano. Aqui no Brasil a gente tem uma característica de falar de muitos jogadores que botam um bolsinho debaixo do braço e acham que é jogador. Aí já quer não é só a bolsa, já quer um óculos. Já quer um óculos diferente, né? Já quer principalmente uma cabeleira isso, já muda, né? Já muda, tênis. uma tatuagemzinha mais, nada contra quem bota sua tatuagem, nada contra quem quer primeiro o seu carrinho comprar, mas assim, mude um pouquinho isso aí. Qual foi o cara que você jogou ao lado que diz,
esse é diferente? Josinildo, eu joguei com muitos atletas, muitos, só. mas um que eu joguei que é diferente, que ele tinha uma visão gigante, que deu certo eu jogando com ele, foi o Ramalho. Foi um cara que me dava uma ampla visão de jogo que eu nunca vi na minha vida. Ele falava bem claro, do meio para frente faça o que você quiser, do meio para trás deixa que eu resolvo. Quando você estiver perto de qualquer marcador, só dá um passo, ou pro lado direito ou pro lado esquerdo que eu vou te achar. E todas as vezes me achava e todas as vezes te mandava. O futebol foi justo com você, Kiko? Não. Futebol não foi justo. Eu digo que o futebol foi justo, o futebol em si. Mas algumas pessoas que comandaram o futebol em si, faltou um pouquinho mais de justiça comigo. Eu acho que principalmente no sentido de oportunidade, né? Que muita gente visou muito o lado ser humano do coração e muitas coisas que falaram por fora, né? Seja no sentido família, de abrir a boca para falar que você não é isso, você é aquilo, e levou muito pro coração, não conhecendo o Kiko, o lado atleta Kiko, certo? Então, muitas coisas que falavam, não conhecendo o lado do Kiko, o Kiko acabou pagando. Em rápidas palavras, que a gente já está no epílogo do programa, do projeto K10. K10 é um projeto onde nós temos hoje no Bálsamo e colocamos no Centro Esportivo Sebase, ali no bairro Brasília. Estou com crianças lá de 4 a 16 anos, né? Desde já peço àqueles pais que quiserem levar para lá uma aula experimental ou fazer suas matrículas, as matrículas já estão abertas, né? É um trabalho que a gente faz voltado do que eu aprendi dentro do futebol, né? Hoje eu trabalho com meu filho está na área fisioterapia, na área de esporte, tá já terminando a faculdade dele, está comigo. Tem o meu sobrinho, está na educação física também, está comigo, fazendo um bom trabalho lá com a gente. Então, assim, aqueles que quiserem participar lá, levar seu filho, pode ter certeza que vai estar de portas abertas e vai ter uma evolução muito boa. Kiko, muito obrigado, prazer grande, foi um bate-papo descontraído, legal, um grande abraço e portas abertas aqui para você. E eu recomendo a tua escolinha, como recomendo a do Cal também, Isso. Porque são pessoas boas, de boa relação social, porque não adianta, às vezes, você pegar um filho, um neto, e entregar aí para as pessoas que não têm responsabilidade. Tem que entregar na sua mão, na mão do Cal, que são pessoas decentes. Isso. Um grande abraço, viu? Eu agradeço a você. Agradeço, Josinildo, agradeço pelo espaço, né? Você é um cara que eu sempre falo, que tem um carinho imenso, tá? E a hora que tiver de convite, sabe que vou estar de portas abertas para estar sempre aqui contigo. Valeu. O futebol é feito de momentos, escolhas, encontros e desencontros. E hoje a gente ouviu uma história que representa muito do que é o futebol do interior, do jogador da terra, daquele que precisa provar todos os dias que é capaz. A trajetória de Kiko Alagoano mostra que nem sempre o reconhecimento vem na mesma proporção do talento, mas que o caráter, a experiência e o legado permanecem do menino de Arapiraca ao jogador profissional, do atleta ao formador de novos sonhos através do K10. Fica a certeza de que o futebol não termina quando a carreira acaba, ele continua naquilo que a gente deixa para os outros. Que essa conversa sirva de reflexão para dirigentes, torcedores, jovens atletas e para todos que acreditam que o futebol também é memória, respeito e valorização dos nossos. Kiko, mais uma vez, obrigado por dividir sua história com a gente. O esporte de peso segue firme, dando voz a quem construiu o futebol com os pés no chão e o coração na bola. Um grande abraço e até a próxima.